Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast. Eu sou a Diva Pancha e sou apresentadora então deste que é o maior podcast de finanças e não só. Sim, o maior. Vocês devem estar a se perguntar, mas a Diva está calma, aquela energia não está. Eu estou a tentar processar o que é que está acontecendo na minha vida. Quer dizer, uma hora trazem pessoas que eu sonhava em ver só em sonhos e agora me trazem alguém, quer dizer, agora vou entrevistar alguém que honestamente eu tenho uma revelação para fazer. Eu tenho mesmo uma revelação para fazer, mas deixa-me só calar e vos apresentar quem está comigo hoje do outro lado. Carolina Freitas Lopes, mestre em Gestão Estratégica de Relações Públicas, tem mais de 14 anos de experiência em comunicação, cofundadora e diretora-geral da empresa Authentic, principal agência de marketing de influência em Angola. Professora de Comunicação Estratégica na licenciatura em RP e Comunicação Empresarial da Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa. Sim, é mesmo para depois vocês meterem assim aquele espanso. Sim, eu estou com a Carolina. Olá, Carolina! Olá, Diva! Começa a entrevista já envergonhada Não. com esse enquadramento. Não, eu é que devo dizer que eu estou envergonhada. Porque se fores ao teu Instagram depois, mais tarde, essa é a revelação. Corre só para o teu Instagram, pesquisa assim, Diva Pancha, vais encontrar uma mensagem minha a pedir-te alguma coisa. E eu fico tipo, como assim? Como é que Deus fez isso? Eu então mandar uma mensagem à dona Carolina e de repente eu tenho a dona Carolina aqui do outro lado. Oh, não vi a mensagem, vou ver assim Eu de sair acompanho daqui, Authentic, né? Acho que estou a falar bem, há algum tempo. É uma das empresas, né? Bem mais diferentes que eu já vi, que já estudei. Os influencers e artistas que lá estão são de alto renome, admiração. Eu tenho uma admiração enorme por si, honestamente. Em tempos, quando fez anos, eu fiquei a ver as pessoas que mandavam mensagens e parabenizavam principalmente a Ajuda da Conceição, e eu ficava tipo, ela deve ser uma pessoa muito incrível. Honestamente, eu acompanho o seu trabalho e tenho uma admiração enorme. Olha, agradecer, dizer que me sinto lisonjeada por esse enquadramento e por esse carinho. Não é isso tudo, está bem? Aliás, nem tudo o que vemos nas redes sociais corresponde à realidade. É verdade. Está bem? Mas em primeiro lugar queria agradecer o convite. É com muita honra e com muito entusiasmo que estou aqui. Espero poder esclarecer todas as dúvidas, responder a todas as questões e espero que tenhamos uma conversa que seja produtiva para nós as duas e acima de tudo depois para quem vai também assistir. Com certeza para mim e para você que vai ouvir, que vai acompanhar esse podcast, vai ser produtiva e vai ser muito diferente. Tenho a certeza que não vamos ser as mesmas pessoas, porque honestamente eu sou apaixonada por comunicação, eu sou apaixonada por marketing, estou a começar a minha estrada, a minha carreira, para quem me acompanha, e estou aqui com um astro, né? Posso assim dizer. Dentro já aqui disso tudo que eu quero fazer é de agradecer e é de dizer estou no caminho certo. Bem, Carolina, em primeiro lugar eu queria saber, assim, uma pergunta muito rápida para entrarmos já no nosso tema. Como é que foi essa transição toda? Desde vir para aqui, começares um negócio, pensares um projeto. Por que esse país? Por que aqui? Porque eu quero saber, honestamente. Bom, não foi chegar e abrir um negócio. Há um processo e uma história por trás. Eu venho para Angola pela primeira vez em 2014. Através da empresa em que eu trabalhava na altura em Portugal. Houve um desafio que me foi lançado para vir abraçar aqui um projeto. Eu abracei esse desafio. Supostamente o projeto tinha a duração de 1 ano, portanto eu viria apenas por 1 ano para fazer o projeto e para depois voltar para Portugal. E a verdade é que isto foi em final de 2014, início de 2015 e estamos em 2023 e eu aqui continuo. Pronto, ao longo de vários anos e aqui no período entre 2015 e 2019, a altura em que a Authentic é criada, passei por várias empresas e por vários projetos, sempre na área de comunicação e na área de marketing. Até que em 2019 achei que estava num momento da minha vida, tanto a nível pessoal como da minha carreira, de abraçar um novo desafio e desta vez um desafio que eu sentisse mesmo como meu.
E as coisas proporcionam-se. Foi no início de 2019 que eu conheci a Pupé, uma das minhas sócias. Achei que os nossos perfis para a ideia que eu tinha na altura daquilo que era necessário para o mercado a nível do projeto de crescimento do marketing de influência, achei que a Pupé era a pessoa ideal para abraçar este desafio comigo. Felizmente, quando falei com ela, ela achou o mesmo. E portanto, no final de 2019 é quando nós resolvemos criar e lançar a Authentic. A Authentic foi lançada com o objetivo de ser a primeira empresa em Angola a trabalhar de forma profissional na área de marketing de influência. Em 2019 a realidade era totalmente diferente daquela que é hoje, felizmente. E portanto é assim, é uma história e um caminho de vários anos e não assim algo que aconteceu de repente. E pronto, e aqui estamos hoje. E é efetivamente por aí. Agora, claro que aquilo que me orgulha é ver a expansão e, acima de tudo, a forma como a Authentic foi conseguindo e está ainda a conseguir, porque tudo é um processo, não é? E um processo de crescimento, está a conseguir ter o seu lugar no mercado e ser reconhecida pelo seu lugar no mercado. E com isso, obviamente, eu só posso ficar muito orgulhosa e exige que todos os dias me desafie a tentar fazer um bocadinho melhor. Sendo um ambiente novo para a Carolina, ambiente novo, empresas novas, pessoas novas, formas de lidar novas, há sim momentos bons e todos nós sabemos que há momentos bons. As pessoas olham sempre para aquele momento que está bom. Não, essa empresa é maravilhosa. Como é que foi para ti encarar os momentos difíceis? Quais foram os momentos mais difíceis que tiveste e disseste assim, não, isso não vai dar certo? Ou sempre disseste, não, isso vai dar certo? Já tiveste uma fase que disseste assim, não vai dar certo? Bom, aí eu acho que posso responder com uma história que aconteceu. Nós abrimos oficialmente a operação da Authentic em novembro de 2019. E quando nós temos o sonho, não é? As pessoas sonham de formas diferentes e têm expectativas diferentes e, acima de tudo, olham para a realidade de forma diferente. Então nós em novembro lançámos aquele entusiasmo todo do lançamento, o agenciamento das pessoas que nós tínhamos identificado, assinaturas de contrato, começámos a fazer uns projetozinhos de influência e tal. Passa novembro, passa dezembro, que são naturalmente meses que têm um maior fluxo de trabalho. É verdade. Pronto. Até que chegamos a janeiro. E em janeiro, eu posso-vos dizer, acho que ninguém vai ficar chateado comigo por causa disso. Em janeiro de 2020, a Authentic faturou 250 mil kwanzas. Sério? Sim. Então vocês perguntam, ok, era só eu e a Pupé, mas pensar assim, ok, mas então este mês que faturámos 250 mil kwanzas, vamos viver de quê? E nesse dia, no dia em que nós fechámos a faturação desse mês, obviamente já estávamos conscientes que tinha sido um mês péssimo, e janeiro normalmente é um mês muito difícil. A Pupé virou-se para mim e disse-me assim, Sócia, tens a certeza disto? Se calhar é melhor nós desistirmos. Eu disse, nem pensar. Claro que não vamos desistir. Claro que não. Vai ser melhor, vamos arranjar uma forma, etc. Portanto, eu acho que nós... É efetivamente verdade que existem sempre dificuldades, existem sempre coisas menos boas. Eu acho que o segredo está na forma como nós encaramos essas coisas menos boas e tentarmos transformar sempre que possível essas coisas menos boas em oportunidades. E acho que esse tem sido o caminho. Depois tivemos também uma questão muito preponderante, que foi o facto de nós 5 meses depois de termos iniciado o projeto Authentic, a Covid-19 entrou a direito praticamente o mundo inteiro e Angola não foi exceção. E portanto nós em março de 2020 a operação parou, não é? Mas lá está, é importante muitas vezes nós olharmos para aquilo que são os problemas e as adversidades como oportunidades. E a verdade é que a pandemia, se financeiramente foi um desastre para a maioria das empresas, e a nossa não é exceção, para nós, felizmente, do ponto de vista de notoriedade, foi muito bom. Porquê? Nós tínhamos acabado de lançar
uma empresa que agenciava algumas figuras públicas e alguns criadores de conteúdo, que são dinâmicas e profissões muito diferentes, e o mundo todo virou-se para o digital, e Angola não foi exceção. Então, os meses de pandemia acabaram por representar para a Authentic um forte crescimento do ponto de vista de notoriedade. Porque tínhamos efetivamente a Judy a fazer conteúdo e a falar na Authentic, o Ariovaldo a fazer conteúdo e a falar na Authentic, lançámos um projeto... Então a pandemia não foi todo mal, não foi de todo maravilhosa mal. Lançámos também. Um projeto giríssimo durante a pandemia, que foi, e é com muito orgulho que dizemos, que nós lançámos no TikTok a primeira página de uma empresa em Angola, que foi o Care na altura, e portanto durante a pandemia nós, uma empresa a apostar numa rede social que era nova, e trabalhar com influenciadores digitais nesse projeto, é um projeto que nos orgulha muito e que nos deixa muito felizes de ter feito, e acima de tudo foi um dos projetos que acabou por contribuir para o nosso aumento de notoriedade, entre uma série de outras circunstâncias e acontecimentos. E portanto, quando o mundo volta a abrir, a nossa estratégia foi, ok, então agora nós já temos a notoriedade que ambicionávamos, talvez até mais do que aquilo que alguma vez esperámos. Agora chega a altura de tentarmos efetivamente transformar isto em income. Income para nós e income para aqueles que trabalham connosco. Tanto para a nossa equipa, que entretanto, felizmente começou a crescer, como para aqueles que eram os nossos agenciados e que contavam connosco também para sermos um agente propulsor daquilo que seriam os rendimentos deles. E portanto o caminho foi-se fazendo por aí. Na prática, acho que tem pessoas a assistirem. Sei que você que está do outro lado se calhar está a dizer, mas calma aí, autêntico, eu ouço falar, mas o que é que significa? O que é que autêntico Na faz? prática, o que é que autêntico faz? Bom, a Authentic é hoje uma agência de comunicação e produção de eventos que tem uma das suas, tem 4 áreas de negócio, e a área core business, portanto a principal área de atuação é a área de marketing de influência, por onde nós iniciamos. No fundo, aquilo que a Authentic desenvolve a nível de marketing de influência nós trabalhamos com marcas pessoais, portanto nós agenciamos algumas figuras públicas e criadores de conteúdos no mercado e trabalhamos a sua comunicação, o seu posicionamento, a sua forma de estar e de ser publicamente. E depois trabalhamos na estratégia de aproximação dessas marcas pessoais às marcas corporativas. Portanto, no fundo, nós funcionamos como uma ponte entre aquilo que é uma marca pessoal, um influenciador digital, uma figura pública, e aquilo que é uma empresa. E dentro desta área, então, são desenvolvidas as estratégias de marketing de influência e de criação de conteúdo que funcionam como estratégias de comunicação para as marcas corporativas. Isto na área de marketing de influência, que foi para onde nós começámos, e acho que também é mais por causa disso que estamos aqui hoje. Além dessa área, nós temos outras 3 que são complementares a esta. Conforme eu expliquei, nós agenciamos algumas pessoas, nós temos um portfólio de 14 agenciados. Além disso, trabalhamos com várias outras figuras públicas do mercado e com vários outros influenciadores do mercado. Não existe uma exclusividade para as pessoas que são nossos agenciados. A diferença é que o nosso agenciado tem o benefício de uma série de serviços agregados que os outros não têm. Os outros nós trabalhamos de forma pontual. Fechamos um projeto para uma marca, trabalhamos na produção de conteúdo e na estratégia desse projeto, o projeto acabou, adeus e até à próxima. Exatamente. O agenciado Authentic não. O agenciado Authentic é suportado por uma equipa de assessoria de imprensa, é suportado por uma equipa de acompanhamento para eventos, é suportado por uma equipa que os ajuda estrategicamente na concepção do conteúdo. A Authentic tem uma equipa de fotógrafos, videógrafos, copywriters, assessores de imprensa, gestores de projeto, que acabam por dar suporte no dia-a-dia profissional destas pessoas que nós agenciamos. E essa é a grande vantagem para o influenciador, para a figura pública, para o criador de conteúdo. É a grande vantagem de ser agenciado pela Authentic, é ter uma gestão profissional da sua carreira, tanto do ponto de vista da aproximação e da gestão com as marcas, como do ponto de vista do seu posicionamento e reputação. Está escrito, Carolina pensou, eu vou criar uma empresa, passou as dificuldades, ultrapassou isso tudo e chega uma outra parte, que é lidar com as pessoas, com os influencers. Como é que foi para Carolina lidar com
pessoas, né? Diferentes temperamentos, diferentes comportamentos, diferentes objetivos. Como é que foi para a Carolina, para vocês, né, para o Authentic, olhar para isso? Em primeiro lugar, deixa-me corrigir-te que não é como é que foi, é como é que é. Isso é o nosso dia-a-dia. Ok, tem razão. Eu acho que todos nós, nas nossas relações pessoais e no nosso círculo de influência, que é fundamental nós percebermos que cada um de nós, independentemente de sermos mais ou menos expostos publicamente, temos o nosso círculo de influência e todos nós lidamos com diferentes pessoas. Lidar com pessoas que têm uma exposição mediática forte, na minha perspectiva, tem apenas o plus do ego. São pessoas que vivem muitas vezes com o ego inflamado, mas são pessoas também que estão expostas a muitas críticas, é verdade, a muitos comentários. Portanto, do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista do apoio psicológico, de nós termos a capacidade de não ouvir para responder e sim ouvir para perceber e então para conseguir ajudar. Eu adoro essa frase. Eu acho que é muito essa a dinâmica e esse desafio. Agora, claro, há situações em que é mais fácil lidar com as pessoas, há situações em que é menos fácil lidar com outras pessoas, mas é um processo, acima de tudo, desde que haja ética, desde que a relação profissional esteja salvaguardada. Obviamente que há agenciados da Authentic que hoje em dia são meus amigos, mas esse... Nós tentamos ao máximo que a barreira da amizade versus agenciamento esteja muito bem definida para que as expectativas e, acima de tudo, as críticas construtivas e as críticas que às vezes têm mesmo que ser um abre-olhos, por assim dizer, para uma mudança de rumo, não seja percepcionado como uma coisa pessoal, como um ataque pessoal, e sim como um alerta e um aconselhamento com foco no crescimento e na melhoria. Porque esse é o nosso trabalho, é olhar para as pessoas com quem nós trabalhamos e visualizar o crescimento delas. Antes de eu ir para a pergunta que é assim uma pulga para mim e para todos os nossos visualizadores, eu quero saber, já é fácil viver do digital em Angola? Um influencer digital já consegue se manter só com aquele salário já? Sim, não há muitos, ok? Bom, em primeiro lugar, é importante nós percebermos que há poucos influenciadores em Angola que o seu único trabalho seja a criação de conteúdo digital. Yeah. Okay? Então, normalmente, a maioria das pessoas que estão neste mundo têm diferentes fontes de rendimento. Mas já existem, felizmente, pessoas que conseguem viver única e exclusivamente dos seus rendimentos do digital. Ok. Implica, naturalmente, uma gestão financeira muito mais... regrada? Não é regrada, é uma gestão financeira muito mais controlada. Ok. Ou seja, ser influenciador digital não te dá um salário. Tu não chegas ao final do mês e todos os meses recebes 100 mil kwanzas, 500 mil kwanzas, 1 milhão de kwanzas. Não. Há um mês que recebes 100, há um mês que recebes 1 milhão, há um mês que recebes 500 mil, há um mês que não recebes nada. E, portanto, do ponto de vista da organização financeira, é muito mais exigente do que alguém que consegue planear. Alguém que consegue planear a sua vida à medida daquilo que é o seu income mensal estático. Ok, então uma pulga sai um pouco e a outra entra. Não existe então valor estipulado de salários para influenciadores digitais? Não. Não existe? Não. Okay. O valor é calculado com base em variadíssimas questões. Okay. É calculado com base no número de seguidores, é calculado com base na taxa de engajamento, é calculado com base no perfil, ou seja, existem influenciadores digitais focados no segmento beleza.
Okay. Existem influenciadores digitais, no caso de Angola não, mas existem influenciadores digitais focados no segmento de tecnologia. Okay. Existem influenciadores digitais focados no segmento fitness e alimentação. E obviamente que todos estes parâmetros são prepentórios para a definição daquilo que é o cachê de um influenciador digital e de um criador de conteúdos. Okay. Portanto, nós não podemos olhar para um perfil que tem 20 mil seguidores e achar que a pessoa desse perfil vai ser remunerada ao nível de uma pessoa que tem 500 mil. Então, da mesma forma que não podemos olhar, por exemplo, uma coisa que é muito comum pedirem é podem mandar a tabela de preços do Ariovaldo, podem mandar a tabela de preços da Judy. Não. Nós temos um briefing, porque o processo de mensurar quanto é que aquela campanha vai custar, qual é que vai ser o investimento necessário, quanto é que o influenciador deve ganhar por fazer aquele projeto, depende de variadíssimas questões. Do tipo de conteúdos, da quantidade de conteúdos, da frequência dos conteúdos. Tudo isso tem que ser analisado com base num briefing e, acima de tudo, com base naquilo que são os objetivos da campanha, os objetivos do cliente e qual é que é o perfil que melhor se enquadra para cumprir ou para tentar cumprir os objetivos do cliente. Existem requisitos necessários para fazer parte da Authentic? A Authentic não tem casting aberto. Okay. Nunca teve, ok? Existe a ambição, mais minha que das minhas sócias, que ficam sempre muito chateadas comigo porque eu quero sempre fazer coisas novas, mas infelizmente o tempo não nos chega para tudo. Existe uma ambição de nós, a médio e longo prazo, termos uma área mais dedicada a novos talentos. Esse é um projeto que nós temos na gaveta já há algum tempo e que aí poderemos vir a funcionar na lógica daquilo que funcionavam as agências de modelos há muitos anos noutros países, e no exemplo específico de Portugal, que é aquele que eu conheço melhor. Nas agências de modelos, antigamente, aquilo que acontecia era, existia as pessoas mais expostas publicamente que eram agenciadas, portanto os considerados famosos, okay. E depois havia um departamento de acting, que eram as pessoas que eram agenciadas por essa agência de modelos para fazer anúncios de televisão, portanto os anónimos, mas que eram considerados para as campanhas, os anúncios de televisão, as ativações de marca, etc. Pronto. Esse poderá ser o caminho. Eu gostaria que fosse, deixo já aqui o recado à Pupa e à Laia, elas já sabem, mas é sempre bom reforçar. Deixo também já aqui a ideia, que é para mais, se alguém lançar esta ideia, entretanto, eu já tive a ideia. Essa era a minha estratégia. Exatamente. Não, mas isto para dizer, respondendo concretamente à pergunta, nós não temos a nossa área de agenciamento aberto ao mercado. Ok. Se nós olharmos para a lista, para o grupo de agenciados da Authentic, facilmente vão reparar que 80% deles, 90% talvez, são exatamente os mesmos desde o início. E isso é uma coisa que nos orgulha muito e que nos deixa muito felizes, porque significa que a relação funciona. Obviamente que, como qualquer relação, tem altos e baixos. Há alturas em que a Judy está mais feliz comigo, há alturas em que está mais infeliz comigo. Isso é perfeitamente normal. É muito normal. Mas a verdade, e aliás, é daí que nasce a luz e o crescimento e as mudanças e a evolução, não é? Mas a verdade é que nós, desde 2019, que a nossa lista de agenciados mudou muito pouco. Eu acho que mudaram 2 pessoas, se não me falha a memória. E a nível de enquadramento nos agenciados da Authentic também houve muito poucas pessoas desde 2019 que nós integramos na nossa estrutura de agenciados, por variedíssimas razões, e a principal tem a ver com a capacidade de atendimento. A mim não me interessa agenciar 30 pessoas se eu depois não tenho equipa e estrutura que consiga atender as necessidades deles. E portanto, do ponto de vista estratégico, empresarial e relacional, sempre optamos por isso. Desde o início dos nossos agenciados até agora, não quero cometer nenhuma gafe, mas eu penso que as únicas pessoas que nós agenciámos pelo caminho foi o Ariovaldo. O Ariovaldo é o protótipo do real
criador de conteúdos e influenciador digital que nasceu no digital. E portanto ele ganhou ali muita expressão durante a pandemia. E nós nessa altura achámos que era o momento ideal para trabalharmos com ele pontualmente, adorámos a dinâmica de trabalho, a ética, o profissionalismo, tudo, e portanto, a Arivaldo é maravilhoso. Daí seguimos para o agenciamento. Penso que depois do Ariovaldo agenciámos a Marciana também foi alguém que nós incluímos no nosso portfólio já depois dos autênticos que integraram o portfólio inicial, e o Kelsen Most Wanted da TRX. Portanto, eu penso que ao longo de 4 anos, acho que integrámos 3 novos autênticos e deixámos de trabalhar com 2. Portanto, acho que é um balanço bastante positivo. Recebemos sim muitas solicitações de pessoas que querem ser autênticas, que digo sem... Não quero parecer presunçosa, mas é a realidade. Umas com mais fama, outras com menos fama. Mas a verdade é que estrategicamente eu não posso oferecer um serviço ou vender um sonho que depois não vou conseguir implementar. E portanto, por isso mesmo, enquanto nós não estruturarmos mais e melhor essa área, não temos ambição de crescer muito mais na nossa lista de agenciados. Eu tenho uma pergunta, não sei se calhar uma pergunta bem desconfortante, mas vou tentar me colocar na posição de cliente. Muitas das vezes nós sabemos que muitos influencers em Angola, e sem querer desmerecer ninguém, não convertem. Tipo, uma empresa senta, monta um plano, vamos trazer o Ariovaldo. Agora a conversa está a ficar interessante. Vamos fechar com o fulano de tal. E de repente paga o trabalho e não converte. E vem reclamar com a empresa. Como é que é encarar isso tudo? Onde é que está o erro? De quem é a culpa? Será que foi muita expectativa? Eu quero perceber. Bom, como tudo, existem sempre 3 lados da história, não é? A minha, a tua e a verdade. Isso é verdade. Pronto, então acho que podemos começar por aí. Ora bem, onde é que começa uma campanha de marketing de influência? Começa na definição de um objetivo. E esse objetivo, que é definido normalmente ou deve ser definido pela marca corporativa, muitas vezes não está bem definido. Quando um objetivo está bem definido e quando nós temos efetivamente uma agência que domina a área de influência, a criação de conteúdo, os perfis de influenciadores, o tipo de conteúdo que funciona, é mais fácil diminuir a margem de erro. Porquê? Porque o cliente vai me dizer assim: olha, eu quero fazer uma campanha de marketing de influência para vender este shampoo. E eu vou-lhe dizer qual é que é a melhor estratégia do ponto de vista criativo, do ponto de vista de conteúdo e do ponto de vista de dinâmica da campanha para que ele possa efetivamente converter em vendas. Ok. E isso vai depender do tipo de conteúdo que é gerado. Imagina, se eu crio um link de acesso direto à compra do produto, se eu tenho que incentivar as pessoas a ir à loja para comprarem o produto, portanto, se o produto está disponível online, se o produto não está disponível online, depende de variedíssimas coisas. Depois há campanhas cujo objetivo é notoriedade e reputação, não é venda. Então, a forma como nós vamos construir essa campanha é totalmente diferente da forma como se constrói uma campanha que é direcionada à venda. E depois, aquilo que acontece muitas vezes, mais do que aquelas que eu gostaria, é que, infelizmente, o mercado ainda não domina bem o conceito de influência. Ok. O que é um influenciador? Um influenciador é alguém que tem uma comunidade que o segue e que acredita nele ao ponto deste influenciador conseguir influenciar opiniões, comportamentos e decisões. Então, esse influenciador, ao criar a sua comunidade, percebe qual é o tipo de conteúdo que a sua comunidade
Compra. Quando eu digo compra, não tem só a ver com a compra monetária. Estou a falar compra, pode ser do ponto de vista intelectual, pode ser de qualquer outro ponto de vista. Então, quando um cliente diz assim, eu quero usar a pessoa, o influenciador X nesta campanha, mas quero que o conteúdo seja feito de forma Y. Mas depois o tipo de conteúdo não tem nada a ver com a linguagem da pessoa X. Obviamente que isto não vai funcionar. Nem um pouco. Não tem como. Então é fundamental que quem trabalha nesta área dos diferentes pontos de vista, o cliente que investe, o influenciador que cria conteúdo, a agência que faz a mediação, tenham uma série de pontos em cima da mesa para diminuírem a possibilidade de o cliente chegar com uma expectativa que é totalmente defraudada. Porque se o caminho for bem falado, planeado, negociado e implementado, isso não acontece. Não há como acontecer, porque a gestão de expectativas é feita desde o início. Portanto, acho que é importante quem nos vê e quem nos ouve perceber que ser influenciador digital é um trabalho. Ok. Mas qual é o maior problema? Como é que te sentes? Qual é a sensação que tens quando um cliente vem ter consigo, né? Deixa eu tentar desmiuçar essa pergunta. Existem pessoas que vão ter com o influencer só pelo número de seguidores. E também existem aqueles que querem ter retorno. Por exemplo, vocês sabem que eu sou maravilhosa, né? E não sou ainda assim muito notória, né? Mas estou aqui sentada na PayPay. Se vocês forem para o meu Instagram, eu devo ter 1.700 e tal. E antes da PayPay eu tinha 1.200 e tal seguidores. Mas acredito que a PayPay fez um estudo completo sobre a diva, sobre a minha forma de criar, de comunicar, de falar. Não sou perfeita, eu sei, Pedro. Mas colocou-me aqui. E sei que eles fizeram um estudo, estou a dar o exemplo de mim mesma para não ter que usar outras pessoas, e estamos aqui nessa luta, neste processo. Eu acho que o erro, também sentes que o erro está nos clientes quererem associar simplesmente uma ajuda, que honestamente é maravilhosa, eu sou fã da ajuda, à sua marca. Por exemplo, ajuda comigo, só para dizer ajuda comigo, não para ajuda vender, só quero ajuda como imagem, não quero ajuda para retorno do investimento. Também tem essa sensação? Bom, aqui há duas questões, que é um cliente que só quer ajuda para imagem e que não tem intenção de tirar proveito disso para a sua marca ou para o seu negócio, é um cliente que não sabe o que é que há de fazer o dinheiro. Então eu posso deixar o meu IBAN no final. Ok, o nosso também. Portanto, acho que cada vez isso existe cada vez menos, até pela situação em que o mercado se encontra do ponto de vista económico e financeiro. Acho que existe cada vez mais uma consciência financeira e do investimento versus o retorno. Agora, nós tocámos aqui num ponto que é muito importante. A Judy é uma influenciadora digital, sem dúvida. É uma macro-influenciadora digital, tem 1.300.000 seguidores, portanto é considerada uma macro-influenciadora. Tem um alcance brutal, mas além do alcance brutal que tem uma taxa de engajamento muito elevada. E é isso que faz dela uma influenciadora, porque as pessoas efetivamente envolvem-se com o seu conteúdo. Comentam, partilham, gostam, e tomam efetivamente decisões na sua vida. E aqui não estamos apenas a falar de compra, não estamos apenas a falar da questão de promover o produto X e vou já correr comprar, não é isso. Mas no caso específico da Judy, ela tem uma rúbrica, por exemplo, no Instagram dela, que são as perguntas da tia Judy, não é? Que ela encarna uma personagem a falar brasileiro, e se nós estivermos atentos, toda aquela comunidade pede conselhos amorosos, familiares, financeiros, sociais, à tia Judy. Então, aquela pessoa acredita realmente que a Judy pode contribuir ativamente para a resolução do seu problema, e isto não está diretamente relacionado com a compra. Pronto, mas voltando aqui um bocadinho atrás,
também para não me perder no meu raciocínio e não baralhar as pessoas. Existem influenciadores digitais, existem figuras públicas com elevada expressão digital. São coisas totalmente diferentes, perfis totalmente diferentes, ok? Quando eu olho para uma figura pública, imaginemos uma cantora muito conhecida no mercado, um cantor, até porque em Angola famoso é cantor, não é? Portanto... É verdade. Não é? Yeah. Pronto, nós olhamos para um cantor que estamos habituados a trautear os seus hits, não é? Cada vez que há um show, vamos a correr. Nós olhamos para aquela pessoa como nosso ídolo. Nós não olhamos para aquela pessoa como de igual para igual. Nós não olhamos para aquela pessoa como uma pessoa que eu posso ter as mesmas oportunidades que ela teve. Porque há um distanciamento social muito grande. E, portanto, isto para responder concretamente à pergunta. Uma marca, quando procura alguém com elevada exposição digital, tem que saber o que é que quer. Quer alcance, ou seja, quer passar uma mensagem cujo objetivo é que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Ok, então pode trabalhar com um cantor que tem 2 milhões de seguidores, com uma cantora que tem 3 milhões de seguidores, com, sei lá, variedíssimos outros, com um humorista que tem milhões de seguidores, e a sua mensagem efetivamente vai ter o alcance e vai gerar as impressões e vai cumprir o objetivo do cliente. O cliente, o que ele quer é, eu quero dizer que Angola é bonita, e eu quero que a maioria, um grande número de pessoas saiba, veja, leia que Angola é bonita. Então, com esse tipo de perfis, o trabalho vai funcionar. Agora, se o que eu quero é vender o meu produto ou chegar com uma mensagem a um nicho de mercado, então não é com essas pessoas que eu vou trabalhar. Mas, Carolina, também acho que é mais uma pergunta também para mim, né, como empreendedora. Acho que também há que se ter a necessidade de respeitar o tempo. Não é investiu, claro, e amanhã já tens. Acho que tem um tempo, não? Essa é outra questão que também é muito importante termos em conta na estratégia das campanhas, que é o tempo necessário para atingir o retorno de investimento. E tudo isso é calculado. Okay. Obviamente que se eu, Carolina influenciadora, vou publicar hoje um vídeo a beber um vinho no meu jantar, o supermercado onde o vinho é vendido, ou a garrafeira onde o vinho é vendido, não pode esperar que no próprio dia tenha uma bicha enorme de não clientes. É um bocadinho como aqueles clientes que dizem: ah não, eu quero um mês, quero 10 conteúdos. What? Bom, primeira regra da influência digital: a autenticidade. O meu seguidor, a minha comunidade, tem que continuar a acreditar que aquilo que eu lhe digo é fiável, não é? As pessoas acreditam na Júlia, no Ariovaldo, no Marco Vítor, porque conhecem os seus hábitos. Então, se eu puser o Marco Vítor com um copo de whisky na mão, toda a gente sabe que o Marco Vítor não bebe álcool. Então, podem-me pagar 30 milhões de kwanzas. A mim, quando eu digo a mim, ao Marco, não é? Não vai acontecer, porque isso não está enquadrado com o seu perfil e com as suas escolhas. E a sua comunidade vai perceber que é fake. Então vai se sentir enganada, vai se sentir defraudada. Vai sentir que a pessoa que seguem com admiração, afinal, já se vendeu. E perde totalmente a credibilidade. Okay. Tudo isto tem que ser pensado, tudo isto tem que ser ponderado. A lógica que falávamos há pouco da quantidade de conteúdos. Talvez dando exemplos específicos fosse mais fácil, mas tenho algum receio aqui do ponto de vista comercial e de contratos de cometer alguma incongruência. Mas imaginemos, por exemplo, que temos um influenciador digital que vai trabalhar com uma marca de, sei lá, refrigerantes.
Se o influenciador digital está a trabalhar com uma marca de refrigerantes e de segunda a sexta-feira, 3 dias por semana, o seguidor dele leva com o refrigerante, vocês acham que isso não vai criar repulsa? Que isso não vai criar afastamento? Cada vez que entro no perfil dele, pimba, estou a levar com o refrigerante. Está a ver refrigerante na praia, está a tirar o refrigerante aborrece. Não funciona, não é? O conteúdo tem que ser autêntico, tem que ser orgânico e, acima de tudo, as pessoas têm que acreditar que aquele influenciador digital não lhes está a impingir nada. Está a consumir uma coisa que gosta, que é enquadrada naquilo que são os seus hábitos, que é enquadrada no seu estilo de vida e que provavelmente se vai enquadrar no meu estilo de vida porque eu sigo aquela pessoa porque me identifico com ela. Ok. Existe, entrando para as plataformas digitais, existe uma plataforma digital que os clientes obrigam? Por exemplo, um exemplo prático, não sei se a Ju tem. A gente não tem Facebook, de repente. Desculpa, a gente está a usar o teu nome. Depois os outros autênticos vão me dizer assim: não, é sempre a Judy, é sempre a Judy, é sempre a Judy. Não, mas já vamos ser honestos, lá entre nós. Eu gosto de todos, admiro todos, mas eu gosto muito da Judy. Eu gosto muito da Judy, principalmente por causa da forma dela de pensar. A Judy é influencer, principalmente na minha vida. A forma de organizar o tempo dela, o trabalho dela, as férias dela, a família dela, o filho dela, isso tudo, a vida da Judy influencia-me. De certa forma, então, vou estar sempre a falar da Judy. Que bom. Judy, depois está estado, eu vou a correr para ver o que a Judy está a fazer. Eu assumo unicamente que sou mesmo fã da Judy da Conceição. Eu gosto do Ariovaldo, admiro também. Não só admiro o Autêntico, todos os influencers do Autêntico, eu gosto, eu admiro e sigo. Já indo assim bem rápido para as nossas últimas perguntas, existe alguma plataforma que os vossos clientes obrigam? Por exemplo, não, tem que ser Facebook, tem que ser Facebook, tem que ser TikTok. Existe uma plataforma arma para os influencers trabalharem? Bom, a moda é Instagram. Ok. A moda é Instagram porque existe uma ideia pré-concebida nas pessoas de que o que está a bater está no Instagram, que o Facebook já era e que o TikTok é muito à frente e é só para crianças. Pronto. Então, de uma forma natural, o Instagram é a rede social que os clientes mais pedem para veicular conteúdo. Agora, é importante nós olharmos, ou é muito importante nós olharmos para o nosso contexto e para o mercado em que estamos inseridos. O Facebook continua a ser a plataforma, a rede social mais gente, com mais subscritores. Por outro lado, em Angola existe uma coisa que se chama Facebook Zero, que permite às pessoas acederem ao Facebook sem terem saldo de dados. Não veem imagens, não veem vídeos, mas veem textos. E há pessoas que abrem o Facebook nos seus bairros, nas suas comunidades, nas suas escolas, só para ver o que o Facebook lhes entrega de texto. O Instagram é uma rede social em Angola de nicho. Então, se eu quero trabalhar uma campanha para mass market, se eu quero trabalhar uma campanha para a classe média, baixa e baixa, vou para o Instagram fazer exatamente o quê? Notoriedade, reputação. Para as pessoas que estão no Instagram, sim, mas eu vou penetrar naquele que é o meu cliente direto. Não duvido. Se olharmos para o TikTok é uma rede social que tem uma linguagem muito própria e o criador de conteúdo do TikTok, porque depois obviamente que há pessoas, até eu tenho um perfil no TikTok, não é? Mas certamente muitos de nós têm um perfil no TikTok e há várias figuras públicas que têm perfil no TikTok. Mas uma coisa é estar no TikTok, outra coisa é produzir conteúdo no TikTok. É totalmente diferente. O TikTok é uma rede social que tem um perfil, uma personalidade e uma linguagem muito diferentes da dinâmica das outras redes sociais. Então, acontece muitas vezes o cliente querer ir para o TikTok porque é super trendy e acha que está muito à frente e até é um cliente com a mente muito aberta, que está disposto e disponível para investir numa campanha no TikTok, mas depois quer colocar no TikTok os mesmos conteúdos que coloca no Reels no Instagram. Não vai entregar. A própria plataforma vai bloquear o algoritmo.
aquele conteúdo não vai entregar. Então, se uma marca trabalha com um influenciador digital que é criador de conteúdo no TikTok, que sabe a linguagem da plataforma, que sabe aquilo que a sua audiência vê, ouve, quer receber, se a marca não lhe dá autonomia e criatividade para ele produzir o conteúdo, obviamente integrado nos valores da marca, obviamente sem colocar em causa a reputação da marca, sem denegrir aquilo que é o brand book, etc. Mas um cliente que dá autonomia criativa a um criador de conteúdos de produzir o seu conteúdo, que é feito com conhecimento de causa daquela que é a sua comunidade, certamente que vai ser um cliente com muito melhores resultados e com muito maior retorno. E isso não é sequer discutível. Então, ainda o foco está muito no Instagram. Funciona muito bem para muitas marcas, dependendo do seu segmento, área de negócio, etc. Mas há mais. Há um Twitter que não tem uma expressão muito grande em Angola, mas já tem criadores de conteúdos no Twitter que já têm um número de seguidores muito significativo. Tem agora a nova rede social do Instagram que vai para tentar competir com o Twitter. Tem o YouTube. Vocês vejam o caso, por exemplo, daquele youtuber angolano, mas que tem muita expressão no Brasil. Está-me a faltar agora o nome. O Batista Miranda. O Batista Miranda é um influenciador com muito sucesso no YouTube. E dizem, ok, mas o público dele é brasileiro. Claro, o público dele é brasileiro porque em Angola o YouTube, na altura em que ele se lançou, ainda não tinha muita visibilidade e expressão. Mas o público dele é tão brasileiro que ele não está no Brasil. Yeah. Lógico. Então... Muito lógico. Bem, já aqui nas nossas últimas questões, eu tenho uma pergunta que se calhar não tem resposta, mas espero que tenha. Carolina, um agenciado pela Authentic pode ter trabalhos assinados por ele, punho dele, sem fora? Como assim? Não percebi a pergunta. Assinei com a Authentic, sou influencer da Authentic. E se me vir uma proposta que não vem pela Authentic, é de fora, não é o Authentic que trouxe. Esse influenciador pode assinar, pode aceitar, pode fazer, ou deve prestar contas? Não, porque essa não é a premissa da nossa parceria e do nosso contrato. Ou seja, a Authentic existe para agenciar, assessorar e guiar estas pessoas. E, portanto, a base do contrato, depois, independentemente das questões, das margens, das percentagens, whatever, a base do contrato é feita com base numa relação de parceria, de confiança e de longo prazo. Por outro lado, este contrato é feito e a partir daí monta-se uma estratégia. Então, a Authentic não pode fechar um contrato com o Hélio Baiano para Tigra, por exemplo, e de repente o Hélio Baiano vai pelas vias dele fechar um contrato com uma marca de whisky. Não faz sentido e de repente tem o quê? O perfil do Hélio Baiano cheio de álcool a toda a hora? Não. O que pode acontecer do ponto de vista contratual é as condições de cada trabalho, de cada dinâmica serem diferentes e a forma como são desenvolvidas, feitas, negociadas, implementadas. Agora, não existe um agenciado autêntico que vá fazer trabalhos por fora. Qualquer pessoa, em Angola também, e não é só em Angola, mas em Angola especificamente, também que é a maior a realidade, estamos todos mais inseridos, as pessoas gostam muito de chegar ao famoso. As pessoas gostam muito de mandar mensagem no direct, gostam muito de descobrir o número de telefone, o número de WhatsApp e mandar mensagem diretamente. Mas o ser agenciado é uma vantagem também para os nossos agenciados. Aliás, a maior vantagem é mesmo para eles, porque eles não têm que estar a pensar em números, eles não têm que estar a pensar em contas, eles muitas vezes não sabem quanto é que valem e como é que isso é elaborado. Portanto, aquilo que acontece é, a marca vai diretamente ao influenciador. O
influenciador simpaticamente vai dizer à marca: obrigada pelo interesse, por favor contacte a minha agência ou deixe o seu contacto para a minha agência entrar em contacto consigo. E o processo de negociação acontece a partir daí. Ok. É simples. Bem, o nosso podcast está mesmo já quase no fim, mas uma última pergunta, na verdade é um conselho. Qual é o conselho que deixa ou que dá às pessoas que estão a entrar agora para o mundo digital? Como influencers, clientes, em geral. Sejam autênticos. Boas. Ou seja, o segredo do sucesso no mundo digital, na área de influência digital, não é muito diferente daquilo que é o sucesso no mundo offline. O sucesso acontece com base em 2 ou 3 princípios. Okay. Trabalho, verdade, então autenticidade e ética. Então, se todos nós, independentemente da área em que atuamos e aqui especificamente para a área digital, se trabalharmos, se encararmos efetivamente a área de influência e de criação de conteúdos como um trabalho que tem obrigações, que tem coisas mais divertidas, coisas menos divertidas, se encararmos com autenticidade, com verdade, se não deixarmos de ser nós próprios e se mantivermos sempre a nossa ética e as nossas relações humanas salvaguardadas, eu tenho a certeza, pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, mas os objetivos vão ser atingidos. Okay, obrigada. Já ouvi falar da PayPay? Já ouvi falar da PayPay. Tem a carteira no telefone? Tem a carteira no telefone. Gosta? O Hélio Baiano foi influenciador da PayPay, então tem que ter a carteira no telefone. Então aconselho a todo mundo a ter a carteira de PayPay no telefone. Aconselho toda a gente a ter a PayPay. É uma aplicação que é muito fácil de usar, que permite fazer uma série de pagamentos de forma segura, sem ter que andar com dinheiro na carteira e portanto sim, acho que é uma aplicação que quem ainda não tem deve ter. Deixa eu contar algo. No off, a Carolina contou para mim que desde que teve a PayPay no telefone nunca mais tentaram assaltar. Estou a mentir, eu não estou a mentir, é verdade. Ela escreveu diva. A PayPay. Ok, acabei de perceber porque é que o teu perfil foi escolhido para este podcast. Sério, não. Muito obrigada, Carolina, por estares aqui. Obrigada. Adorei, te adoro, te continuo a adorar. Obrigada. De verdade, és muito querida. Obrigada por tirar o teu tempo, por estares connosco, por fazeres parte da família PayPay. Esse universo enorme que ainda tem muito para dar. E muito obrigada a você que esteve do outro lado. Não esqueça, subscreva-se no canal, ative a sineta, compartilhe e esteja aqui para o nosso próximo episódio. Dizes comigo, PayPay está na moda e toda Angola usa. PayPay está na moda e toda Angola usa. Vamos nesta câmera Obrigada, aqui. Diva. Não, temos que dizer mais aqui. Para aqui. Okay. Olha daqui, bora? PayPay está na moda e toda Angola usa. Um beijão!